Treino no CT Moacir Barbosa visando a partida dessa próxima quarta-feira contra o Fortaleza em São Januário. Reforço importante para o Sub-20, inclusive uma das maiores promessas do futebol brasileiro. 26ª rodada sendo finalizada na noite deste sábado. Além disso, problemas com o consórcio do Maracanã. Problemas também com o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Tudo isso, torcedor, aqui neste Acorda Vascão, que chega nesse domingo de manhã, já com muitas novidades e muitas informações do nosso Cruz Maltino a você, torcedor vascaíno. E é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva nessa palavrinha inscrever-se. Tá vendo essa palavrinha inscrever-se? É só você apertar nela e fazer parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento e ajuda demais o crescimento do nosso canal. Então é claro, se inscreva. Além disso, também aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o que você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Precisamos muito da sua ajuda, então não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, também, é claro, deixe aí nos comentários se você está empolgado com esse momento do Vasco, se você acha que dará para o Vasco da Gama reverter essa atual situação. Coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque é um Acorda Vascão de fato com muitas informações importantes para você que está aí do outro lado. Quero começar primeiramente aqui, este primeiro vídeo do domingo, falando sobre o que aconteceu ontem, lá no CT Moacir Barbosa, pois foi mais um dia de preparação para a partida que estará acontecendo nesta próxima quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. O Vasco, em mais uma atividade comandada pelo técnico Ramon Arreu Dias, entrou em campo no CT Moacir Barbosa para se preparar para esta decisão que estará acontecendo na próxima quarta. Porém, além do treino tático e técnico que aconteceu comandado por Ramon Arreu Dias, houve também um coletivo. Ocorreu um coletivo entre o elenco principal do Vasco da Gama e o Sub-20 do Gigante da Colina. Um treino importante para movimentar esse time do Vasco, né? Já que o Gigante da Colina passará por um longo período sem atividades. O Vasco entrou a última vez em campo no sábado e só retornará a campo, agora na quarta-feira que vem, ou seja, mais de 10 dias longe dos gramados. Então, para que o elenco, os atletas, não fiquem parados muito tempo, o Vasco marcou esse amistoso entre categorias, entre o profissional e a base, para movimentar de fato os atletas. Não temos informações de quanto foi esse jogo, mas a informação é que de fato houve esse amistoso. E olha, meu amigo torcedor, é de fato importante a gente ficar olhando para essa tabela, pois ontem houve aí mais uma partida, o último jogo inclusive dessa 26ª rodada. Entraram em campo Cuiabá e Cruzeiro e o melhor resultado aconteceu, um empate entre as duas equipes. Essa rodada iniciou com o Cuiabá com 32 e o Cruzeiro com 30. Caso o Cuiabá vencesse, iria para 35 pontos e praticamente deixaria para trás qualquer possibilidade de uma queda à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E se o Cruzeiro vencesse, iria chegar aos 33, iria se afastar muito desse pelotão de baixo da tabela. Porém, o Cruzeiro acabou empatando, ou seja, travou, e o Cuiabá também com empate travou na tabela. O Vasco nesse momento está a apenas 4 pontos de distância do Cruzeiro, que é o primeiro time da zona de classificação para a Sul-Americana, e está aí a apenas 6 pontinhos de distância do Cuiabá. Poucos pontos de distância para o 11º colocado. Então é um bololô danado que está aí nessa parte de baixo da tabela. Até o Cuiabá, até o 11º colocado, todos têm chance de cair, na minha opinião, a Série B do Campeonato Brasileiro. Todos. Cuiabá, Internacional, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Bahia, Vasco e Goiás. Todos têm chance de cair. Inclusive, na minha opinião, Coritiba e América Mineiro já caíram. Com todo respeito aos dois clubes, a tradição que eles têm, a grandeza dos dois, mas é uma situação difícil. Não pela camisa, Coritiba e América Mineiro, mas pela situação na tabela. São 8 pontos de distância do Coritiba para o primeiro time fora da zona e são 10 pontos de distância do Coritiba para o primeiro time fora da zona. Uma situação complicada, uma situação difícil. E para mim, hoje, de Goiás, Vasco da Gama, Bahia, Santos, Cruzeiro, Internacional e Cuiabá, todos têm chance de cair e serão 2 vagas para todos esses times. E
E a partida de quarta é importante para que o Vasco vença, ultrapasse quem estiver acima, se for Bahia, se for Santos, se for qualquer uma dessas equipes, sair desse Z4 e empurrar alguém para a sua posição. Mas vamos embora, né? O foco é total. O Vasco está muito realmente focado nessa partida da quarta-feira e não à toa os treinos vêm acontecendo com bastante intensidade no nosso CT. E quem em breve também estará dentro do CT Moacir Barbosa treinando é uma promessa do futebol carioca, João Vitor, ou melhor, João Vitor Mutano. Para quem não conhece, é um atleta aí do Sub-20 do Nova Iguaçu que fechou o Vasco da Gama. É um ponta que atua pelas beiradas de campo, um atleta nascido em 2005, ou seja, tem apenas 18 anos de idade, acertou em um contrato de empréstimo com opção de compra, válido até a metade de 2025 com o Cruz Maltino. Ele só poderá ser registrado apenas em janeiro do ano que vem, que é a data quando a janela de transferências será aberta, ou seja, ele ainda não poderá atuar com a camisa do Vasco da Gama, mas já assinou um contrato. Nesse momento o atleta já treina aí normalmente no Vasco da Gama, inclusive nesse sábado o que aconteceu, no caso ontem, o coletivo entre sub-20 e os profissionais, João Vitor Mutano esteve presente nas categorias de base do Vasco da Gama, atuou, né, com a camisa do Vasco, teve essa oportunidade de vestir a camisa do Gigante da Colina num amistoso, porém em jogos oficiais o Mutano não poderá estar presente dentro de campo. Para quem não conhece, ele foi um dos grandes destaques aí no confronto que aconteceu pelo torneio OPG, que é um torneio aqui do Rio de Janeiro, do Sub-20 entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. O Vasco venceu aquela partida pelo placar de 3-1 e nesse jogo o João Vitor Mutano se destacou demais, chamou a atenção do Vasco e o Vasco conseguiu a contratação do atleta nestes últimos dias. Então o Vasco aí com tudo fortalecendo a sua base e até para abrir um outro parênteses aqui também a vocês, quem esteve presente nessa semana aqui no Rio de Janeiro, inclusive em São Januário, foi o Fabiano Ehler. Não sei se vocês lembram dele, no caso um zagueiro muito conhecido pelo torcedor Cruz Maltino, que nesse momento ele está no cargo executivo de um clube lá do Espírito Santo, o Linhares FC. Fabiano Ehler é um atleta um ex-atleta, né, que partiu para esse lado de dirigentes de futebol. Ele acabou nesses últimos dias chegando a um acordo com o Vasco com relação à base, a transição entre clubes de atletas. Inclusive 4 jogadores do Linhares, esse clube capixaba, vai passar aqui por um período de 15 dias de avaliação na base do Vasco da Gama. Um desses atletas, inclusive, é chamado Gustavo Evangelista. Se você não conhece, ele tem apenas 17 anos, disputou aí 11 jogos já, inclusive pela equipe profissional desse time do Espírito Santo, nesta última temporada, no caso, disputou a segunda divisão do campeonato estadual lá do Espírito Santo, e terá essa oportunidade de, sendo um dos grandes destaques aí, né, do clube lá do Espírito Santo, de vestir a camisa do Gigante da Colina Sub-20. Além disso também, além desse atleta, outros são Joeberton Moreira, que é um goleiro, que também já chegou a atuar no profissional do Linhares, Ítalo e Weber. A gente aqui, como canal do Gigante Vasco, é claro, deseja aí todo o sucesso aos atletas que chegarão aí ao Cruz Maltino e essa parceria que tem tudo para dar muito certo entre Vasco e Linhares do Espírito Santo, torcedor vascaíno. Muito legal aí o Vasco dando esse olhar mais cuidadoso para a sua categoria de base. E o Vasco também nesse momento está tentando buscar uma parceria e até olha com bastante cuidado para isso. Uma parceria com o Maraca, né, torcedor? Porque olha, é uma novela sem fim essa novela Vasco da Gama e Maracanã. Hoje, a dupla Fla-Flu, que é o consórcio, tem em mãos um TPU, que é um termo de permissão de uso. O que isso significa? A dupla Fla-Flu não é dona do Maracanã, a dupla Fla-Flu não é administradora do Maracanã, a dupla Fla-Flu, de fato, tem o Maracanã apenas alugado a ela. Essa é uma realidade. A dupla Fla-Flu tem apenas uma permissão de utilizar o Maracanã. Uma permissão que é renovada anualmente sem ter nenhum tipo de concessão. Ou seja, é um aparelho público Maracanã que entrega às mãos da dupla Fla-Flu sem nenhum terceiro estar aí sem nem sequer a possibilidade de disputar por essa concessão. Que no ano passado o Vasco queria, né, ser esse terceiro, queria entrar aí na disputa para administrar o Maraca. Não houve, no caso, uma concessão, não houve aí, né, um dia em que os contratos seriam abertos para análise para ver qual seria o melhor para o Maracanã. Muito pelo contrário, o TPU foi renovado e o consórcio seguiu aí nas mãos de Flamengo e Fluminense. No caso, não houve a licitação. E agora, nesse dia 23/10, ou seja, daqui a 8 dias, estará acontecendo novamente o vencimento dessa TPU da dupla Fla-Flu. E aí, meus amigos, o Vasco já está de olho. Não apenas o Vasco. As informações que tivemos é que gestores do Mané Garrincha, que é lá do banco BRB, inclusive um patrocinador master do Flamengo, é até bom ficarmos de olho,
BSB, que faz aí a administração do Mané Garrincha, está de olho sim, promete entrar em páreo duro para também administrar o Maracanã. E o Vasco é outro desses interessados. O Carlos Roberto Osório, que é o vice-presidente geral do Vasco da Gama, acabou falando nesses últimos dias exatamente sobre essa situação do Maraca. Ao ser questionado sobre isso, ele disse, o Vasco da Gama está absolutamente seguro do seu direito de apresentar sua proposta para o próximo contrato temporário do Maracanã, uma vez que o atual se encerra no próximo dia 23 de outubro. Porém, torcedor vascaíno, o que aconteceu? Nestes últimos dias, houve um posicionamento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele afirmou ao GE Globo que tem garantias de que esse TPU, que é esse termo de permissão de uso, será novamente renovado a favor da dupla Fla-Flu. E é muito louco, porque o Vasco já solicitou ao governo do estado do Rio de Janeiro para mandar jogos, no caso, que terão ainda pela frente entre Botafogo e Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, já após o dia 23, no Mário Filho. O TPU vence dia 23, e aí a dupla Fla-Flu, que após esses dias, o consórcio ainda estará, no caso não administrando o Maracanã, ele não deixou claro isso, mas disse que a dupla Fla-Flu tem garantias de que o termo de permissão de uso será novamente em favor da dupla Fla-Flu, ou seja, novamente o TPU será renovado, e mesmo com o Vasco pedindo para atuar após o dia 23, ou seja, após o vencimento do TPU, eles ainda poderiam ter o poder de negar, de vetar o Vasco mandar os jogos no estádio Mário Filho. Então, olha, torcedor, é uma bagunça total. O governador Cláudio Castro, que é um dos grandes responsáveis por essa bagunça, não se posiciona, muito pelo contrário, se omite cada vez mais. Cláudio Castro, que é um flamenguista, Cláudio Castro, que esteve presente em finais do Flamengo em Libertadores ao lado do presidente do Flamengo. Então é uma situação muito estranha, é uma situação muito esquisita, é uma situação completamente desconfortável que preocupa o torcedor vascaíno. E aí nós queremos saber o que vai acontecer, quem vai administrar, vai ficar essa bagunça até quando? Pois é uma situação muito chata essa que vem acontecendo se tratando de Maraca. O Maraca é nosso e o torcedor vascaíno merece ter o Maracanã à sua disposição. Algo que, infelizmente, não vem acontecendo. Mas é complicado, torcedor é duro e a gente vai ficar de olho, é claro, para informar a vocês. E só para finalizar o vídeo aqui, falar sobre algo que preocupa ainda mais, porque a gente se preocupa com o Maracanã, a gente se preocupa com quarta-feira decisão, a gente se preocupa com a arbitragem, agora a gente tem que se preocupar também com o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Pois é importante lembrar, o Vasco, quando atuou contra o Santos, lá na Vila Belmiro, atuou dentro da Vila Belmiro, com o Santos tendo um efeito suspensivo. O Santos está punido pelo STJD, porém conseguiu um efeito suspensivo para conseguir mandar essas partidas na Vila com a presença de público. O Vasco, lembrando também, é importante trazer, tentou utilizar um mesmo efeito suspensivo quando foi punido pelo mesmo STJD. Efeito suspensivo esse que, diferente de aceito pelo Santos, foi negado para o Vasco da Gama. E aí agora, torcedor, o STJD marcou o julgamento, no caso puniu o Jair, volante do Vasco, foi punido com 4 jogos de suspensão pela cotovelada na cara do Luciano Jubá, ok, tomou cartão vermelho, tinha que ser expulso mesmo, mas 4 jogos de suspensão, na minha opinião, foi uma grande forçação de barra. E agora, na próxima quinta-feira, um dia após a partida contra o Fortaleza, terá um julgamento para punir o Medel. E você pode falar, Lucas, por que punir o Medel? Por causa da confusão que aconteceu na Vila Belmiro entre Vasco da Gama e Santos. Mas se a gente olha nas imagens, o Medel é enforcado pelo João Paulo, goleiro do Santos, que nem sequer foi expulso. O Medel não faz absolutamente nada naquela partida, mas a súmula relata agressões. Que loucura é essa? O Medel será punido, no caso, corre o risco de ser punido no julgamento, com uma perda de 4 a 12 jogos. O Campeonato Brasileiro só tem apenas 2 partidas, ou seja, o Medel pegando a pena máxima, ficará de fora por todo o Campeonato Brasileiro. Eles hoje, além de prejudicar o Vasco dentro de campo, como aconteceu contra São Paulo, contra Santos, contra vários clubes aí durante o Campeonato Brasileiro, eles querem tirar à força o capitão do Vasco da Gama de dentro de campo, o líder, dos principais nomes dessa reformulação, dessa reconstrução, dessa retomada. E aí fica a pergunta, que perseguição é essa? São Januário fechado, como já foi. Várias expulsões loucas, pênaltis não marcados, ou pênaltis marcados contra o Vasco de uma forma equivocada. VAR que não funciona. Maior erro da história do VAR contra o Vasco da Gama. E agora querem tirar o capitão do Vasco à força de dentro do gramado? Que loucura é essa, cara? Estamos cansados. Então é para ficar de olho.
é para fazer força, é para se posicionar através de redes sociais diante de tudo que está acontecendo. É uma nojeira isso que está acontecendo se tratando de Vasco da Gama. É preocupante, que é uma punição que pode sim, torcedor vascaíno, desfalcar aí o Vasco da Gama com esse grande jogador que é Gary Medel. Mas enfim, a gente fica por aqui, vamos ficar de olho, vamos ficar, claro, sempre ligado, informando vocês, estamos aí presentes nas nossas outras redes. Se você ainda não seguiu nela, nos siga para também nos ajudar e, é claro, para que você sempre fique informado sobre Vasco. E olha, fiquem atentos que voltaremos ainda hoje com mais um giro de informações do nosso Gigante da Colina, tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajude o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.